Bom dia, a paz de Jesus, o amor de Maria, começando o nosso cafezinho com Jesus, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, amém. Senhor, louvo-te por sua grandeza, louvo por sua bondade, onde reconheço e conheço através do que é bom, encontrar somente em ti o verdadeiro sentido do amor. Deus meu Deus, eu te adoro, eu me entrego ao seu querer, consagra minha vida toda, minha casa, minha família, tudo o que tenho, Senhor. Ao seu comando inclino todo o meu agir, o meu proceder. A vós, Deus meu Deus. Queridos irmãos, que a graça e a paz estejam no coração de cada um. Uma paz muito grande toma conta da sua vida, do seu coração, que é a presença do nosso Deus vivo na nossa vida. Como é bom a gente degustar da presença de Deus. E a cada momento nesse cafezinho com Jesus, a gente é acolhido nos braços de Deus, com os ensinamentos, com a fortaleza, com a fé, aquela fé que nos faz acreditar em Deus, na existência de Deus, que é transmitida através de uma tradição há muitos anos. E diante dessa tradição, nós temos a Igreja de Cristo que guarda esse depósito da fé no coração de cada um que se aproxima dela, e é transmitido assim por todos os apóstolos, por toda essa descendência que vem lá da convivência com Cristo, deste amor de Deus que transbordou, que deu a vida por nós, que nos ensinou a cada momento, a cada passo, junto com os apóstolos, a anunciar o Evangelho. E quando nós nos unimos à verdade, nós temos um só coração, um só entendimento, um só agir. E tudo isso nós encontramos direcionado diante da fé na Igreja de Cristo. É isso que nós vamos ver hoje. Pois, no parágrafo 174, pois se no mundo as línguas diferem, o conteúdo da tradição é um único e idêntico. E nem as igrejas estabelecidas na Germânia têm outra fé ou outra tradição, nem as que estão entre os íberos, nem as que estão entre os celtas, nem as do Oriente, do Egito, da Líbia, nem as que estão estabelecidas no centro do mundo. A mensagem da igreja é, portanto, verídica e sólida, pois é nela que um único caminho de salvação aparece no mundo inteiro. E é justamente essa frase que vem dizer para nós um único anúncio de salvação no mundo inteiro. Então é um só pensamento, um só olhar, um só agir, Jesus Cristo. E tudo vem do ensinamento dele com os apóstolos, com esses irmãos que se doaram junto, que caminharam com Jesus, e vem trazendo para nós, dentro da igreja, as palavras de vida eterna, o direcionamento, a verdade que vem sem ser distorcida, uma verdade plena. E essa verdade está onde? Dentro da Igreja de Cristo, que nós estamos acabando de fazer aqui. Catecismo da Igreja Católica, a tradição, o magistério, a palavra de Deus caminham juntos num pensamento, num só direcionamento, Jesus Cristo. O parágrafo 171. A igreja que é a coluna e o sustentáculo da verdade, depois nós vamos ver em 1 Timóteo 3, 14 e 15. Guarda fielmente a fé uma vez por todas confiada aos santos. É ela que conserva a memória das palavras de Cristo, é ela que transmite de geração em geração a confissão de fé dos apóstolos. 172. Há séculos, mediante tantas línguas, culturas, povos e nações, a Igreja não cessa de confessar sua única fé, recebida de um só Senhor, transmitida por um único batismo, enraizada na convicção de que todos os homens têm um só Deus e Pai. Parágrafo 173, para a gente finalizar. Com efeito, a Igreja, embora espalhada pelo mundo inteiro, até os confins da terra, tendo recebido dos apóstolos e dos discípulos deles a fé, guarda esta pregação e esta fé, com cuidado, como se habitasse em uma só casa. Nelas crê de forma idêntica, como se tivesse uma só alma, e prega as verdades de fé, as ensina e transmite com voz unânime, como se possuísse uma só boca. Nossa, irmão, que forte, né? Então, assim, diante da igreja a gente vê esse direcionamento. Então, assim, para que a gente possa compreender, você não viu assim, a igreja católica fundou uma igreja e o católico fundou uma igreja. Não, é única. Então, assim, é essa a igreja de Cristo. Porque assim, não, eu não me dei com o meu padre, que eu vou lá e vou fundar uma igreja para mim.
Não tem como. Dentro da Igreja Católica não existe isso. Você pode fundar uma igreja que você achar, mas a igreja é fundada por você. Quem fundou essa igreja que nós caminhamos hoje é Jesus Cristo. E nós vamos ver na palavra onde que Paulo confirma isso. Paulo não, Timóteo. Paulo a Timóteo. 1 Timóteo capítulo 3, do versículo 14 e 15. Estas coisas te escrevo, mas espero ir visitar-te muito em breve. Todavia, se eu tardar, quero que saibas como deves portar-te na casa de Deus, que é a igreja de Deus vivo, coluna e sustentáculo da verdade. Sim, é tão sublime, unanimamente e proclamado o mistério da bondade divina, manifestado na carne, justificado no Espírito e visto pelos anjos, anunciado aos povos, acreditando no mundo e exaltando na glória. Palavras do Senhor. Então, queridos irmãos, fiz questão de ler aqui, para que a gente entenda que a Igreja de Cristo, a Igreja de Deus já existia naquela época, a Igreja de Cristo já caminhava, para que você confirme a tua fé, para que você não tenha dúvida da Igreja de Cristo. Como a gente sabe, aquele versículo que Jesus disse, tu és Pedro e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. O Deus, irmão, ele sabe de tudo, ele sabe que nós enfrentaríamos as contradições, as mentiras, a ignorância, a arrogância, a dureza do coração. Então ele preveniu tudo isso, o quê? Deixando a igreja, para que nós tenhamos embasado verdadeiramente a fé, que é acreditar em tempos reais de hoje, aquilo que eles viveram lá antigamente. De que forma? A tradição, trazida de boca em boca, até chegar até nós, junto com a palavra, junto com o magistério, junto com os irmãos, junto com os apóstolos, um só coração, uma só unidade. Rezemos. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Um grande abraço, irmãos.